Bom dia, irmãos. Privilégio muito grande poder retornar, aqui a PIB, como o pastor Zildo disse, sair daqui, aqui eu cheguei aqui ainda na minha adolescência e pude trabalhar aqui na juventude, líder de juventude. Aqui me casei, fui para o seminário ali no Rio de Janeiro, retornei, trabalhei como pastor auxiliar aqui. Depois fui pastorear em Alegre por um período, retornei e estou há 25 anos na Igreja Batista ali do bairro Paraíso. Mas me sinto em casa aqui, lógico, eu não conheço, o pastor Zil desconheço aqui todo mundo, mas esse tempo todo, pessoas novas, mas ainda tem muita gente lá do meu tempo aqui, Família, inclusive minha família está aqui, alguns irmãos, cunhados, cunhadas, e nós estamos aqui, cunhadas, e nós agradecemos, sentimos aqui então bem acolhidos, sentimos em casa, e estamos aqui nessa manhã para compartilhar da palavra de Deus, e é sempre um privilégio muito grande poder falar, transmitir o recado de Deus para o povo de Deus, e também para aqueles que participam, que ainda não estão comprometidos com Jesus, mas que estão participando conosco, estão também acompanhando através da transmissão, e o meu desejo é que Deus abençoe muito a sua vida, você que está aqui, participando, você que está acompanhando através da transmissão, e o meu desejo também é que você esteja participando, lógico, com Jesus no seu coração, mas se ainda não tem, essa é uma oportunidade também de você poder abrir o seu coração, e deixar Jesus entrar e fazer morada, e se unir ao povo de Deus nesta igreja, ou se você está distante, numa igreja mais próxima aí de você. Eu quero compartilhar a palavra de Deus no texto que está no livro, 2 Reis, capítulo 4, verso 1 a 17. É o texto que estarei lendo e compartilhando nessa manhã. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, de 1 a 17. Segundo Reis, capítulo 4, de 1 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu e disse: teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor e está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Que Deus nos abençoe, irmãos, através da palavra, e eu quero falar nesta manhã, vou falar nesta manhã sobre o poder do Espírito Santo na família, considerando que nós estamos então aí no mês da família, essa tem sido a ênfase aqui, tem sido a ênfase também nas demais igrejas batistas espalhadas aí pelo Brasil. Maio, normalmente nós comemoramos, enfatizamos o mês da família, muito embora a gente tenha essa certeza, essa noção de que a família precisa ser valorizada, enfatizada, cuidada o ano todo. Mas no calendário batista
no mês de maio, normalmente nós separamos para falar sobre a família, para enfatizar a importância do cuidado que devemos ter com a nossa família. E eu quero falar então sobre o poder do Espírito Santo na família, né? Na família, poder que nós temos para nos ajudar, para nos confortar, para nos dar saídas nos momentos difíceis que nós enfrentamos como família. Bom, não posso falar sobre o poder do Espírito Santo sem antes falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Sei que a maioria aqui já conhece sobre o Espírito Santo, mas eu gostaria de fazer alguns destaques sobre o Espírito Santo. E o primeiro destaque é dizer que o Espírito Santo, ele é Deus, né? A terceira pessoa da Trindade. Na teologia, quando nós falamos de Trindade, Trindade significa a tríplice manifestação de Deus. Não existem três deuses, mas um Deus que se manifesta de três maneiras. Um Deus que se manifesta no Pai, o Criador, um Deus que se manifesta no Filho, o Salvador, Jesus Cristo, e o Deus que se manifesta através do seu Espírito, o Espírito Santo. Então a Trindade é essa tríplice manifestação de Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. E uma prova de que o Espírito Santo é Deus, nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 5, a partir do verso 1 ali até o verso 3, num episódio muito conhecido também, o episódio de Ananias e Safira, dois personagens que a gente encontra, e nós sabemos que os discípulos de Jesus, os apóstolos, os cristãos, ali no primeiro século, no início do cristianismo, a igreja estava se formando, as pessoas estavam vendendo aquilo que possuíam, e estavam trazendo e entregando para a obra de Deus, e algumas pessoas entregavam realmente tudo, não era uma obrigação, uma necessidade, mas algumas pessoas estavam sentindo esse desejo, e esse casal decidiu que ia fazer o mesmo, não fez isso de coração. E porque não fez de coração, não entregou tudo, mas não tinha a necessidade de entregar tudo, mas disseram que estavam entregando tudo, e na verdade estavam mentindo. E aí nós encontramos então aquela situação em que os dois acabaram sendo mortos. Mas nós encontramos no verso 3, Pedro falando para para o Ananias, dizendo: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo? E aí no verso de número 4, ele vai lá no finalzinho do verso número 4, ele vai dizer: olha, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Então, uma referência que ele faz ao Espírito Santo, e dizendo: você mentiu a Deus ao mentir ao Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo é o próprio Deus, também presente hoje entre nós. Mas o Espírito Santo também, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz no capítulo 4, no verso 30, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Logo, se nós vemos aqui, se Paulo diz que o Espírito Santo ele pode se entristecer, é uma referência à pessoa. Nós temos os nossos sentimentos, nos alegramos muitas vezes, nos entristecemos muitas vezes, choramos, e aí então a referência ao Espírito Santo como uma pessoa, mas além de ser uma pessoa, ele não é apenas uma pessoa, mas uma pessoa presente entre nós. E é isso que nós encontramos em João capítulo 16, no Evangelho de João capítulo 16, 7 e 8, nós encontramos o próprio Jesus dizendo: eu afirmo para vocês, se eu não for, disse Jesus, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o Conselheiro, o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, e Jesus nós sabemos que ele foi, e ele diz: então eu o enviarei, e quando ele vier, então ele estará conosco, nos convencendo
disse Jesus, do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo é alguém presente entre nós. Mas o Espírito Santo ainda, diz a Bíblia, ele não é apenas uma pessoa presente entre nós, mas é uma pessoa presente entre nós com poder, com poder. E aí nós encontramos então Romanos capítulo 8, verso de número 11, quando Jesus disse, quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: olha, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vocês, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito Santo que em vós habita. Que em vós habita. Então, a referência aqui que o apóstolo Paulo faz ao Espírito Santo é justamente do poder de ressuscitar, de trazer Jesus depois da sua morte, trazer ele novamente à vida. E o apóstolo Paulo, aqui nesse versículo 11 do capítulo 8, ele diz que esse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita em nós. Ou seja, esse mesmo Espírito de poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito também que habita em nós através das nossas vidas. Então, o Espírito Santo, ele é poderoso, é o poder que nós temos em nós, na nossa casa, na nossa família, para nos ajudar. É lógico que quando eu falo que o Espírito, nós, na nossa casa, na nossa família, eu estou falando daquelas pessoas que já entregaram as suas vidas para Jesus Cristo. Por isso que eu falei que nesta manhã, aqueles que ainda não entregaram as suas vidas para Jesus, têm essa oportunidade de fazer essa entrega também, para que o Espírito de poder possa habitar em seu coração, porque não são todas as pessoas que têm o Espírito de Deus na sua vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 9, ele fala exatamente isso: vocês não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse ainda não é de Deus. Por isso é necessário que você entregue a sua vida, a sua casa, a sua família. É importante para que o Espírito de Deus habite em vocês. Porque é isso que nós encontramos também em Efésios capítulo 1, verso 13. Paulo diz: em quem vocês estão, depois que ouviram a mensagem do Evangelho, da vossa salvação, tendo nele crido, vocês foram marcados, selados com o Espírito Santo da promessa. Então, eu desejo que o Espírito de Deus esteja habitando no seu coração, para que você desfrute na sua casa, na sua família, desse poder transformador, que é capaz, inclusive, de ressuscitar, como aconteceu com Jesus Cristo. Bom, um dos principais, aliás, na Bíblia, a gente encontra o Espírito Santo sendo representado por diversos elementos. O Espírito Santo na Bíblia, ele é representado por diversos elementos: a água, o vento, o fogo. Quando da descida do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, nós vemos assim umas línguas de fogo, sendo também representada ali pela a presença do Espírito Santo. Mas um dos principais elementos que representa o Espírito Santo na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, é o azeite. O azeite. O azeite que simboliza presença e poder de Deus entre nós. Os reis, nós temos aí o exemplo do rei Davi, quando ele vai, ele é ungido para ser rei, derrama-se um pote de azeite sobre a sua cabeça, e assim acontecia com todos aqueles que no Velho Testamento principalmente eram ungidos. A unção vinha acompanhada do derramamento do azeite sobre a cabeça, representando ali a presença e o poder de Deus para a realização da sua obra. E aí então eu quero chamar a atenção para o texto que nós lemos,
Porque o texto fala exatamente dessa mulher que procura o profeta Eliseu, porque o seu esposo era um dos ajudantes dos profetas, era um aprendiz ali, diríamos assim, talvez se preparando também para ser um profeta. E a mulher chega para Eliseu e diz: olha, o meu marido, o teu servo, faleceu. E não bastasse ter ele falecido, ter ele morrido, agora os nossos credores, as pessoas a quem a gente tinha de repente comprado ou apanhado emprestado algumas coisas, eles vieram e querem cobrar a dívida. Não tendo eu como pagar, eles estão querendo levar meus 2 filhos como escravos. Situação difícil estava vivendo aquela mulher naquele momento. E aí nós encontramos então essa palavra de Eliseu, e ele pergunta para a mulher: o que você tem então lá na sua casa? Lá na sua família, o que você tem lá para ajudar a gente resolver essa situação? E ela disse: olha, tua serva não tem nada, a não ser uma vasilha de azeite que nós temos lá. Ou seja, ela tinha ali a presença e o poder do Espírito Santo dentro da sua casa. E aí vem a primeira lição que eu gostaria que tirássemos para nós aqui nesse texto, nesta manhã. A presença e o poder do Espírito Santo estão presentes lá na sua casa, na sua família, se você já entregou a sua vida para Jesus. Agora, acontece que às vezes a presença e o poder do Espírito Santo passam despercebidos nas famílias. Tua serva não tem nada, ela tinha tudo que ela precisava, ela tinha dentro da sua casa, mas ela não estava percebendo o poder, a graça e a presença de Deus na sua casa. Isso é o que acontece às vezes nas casas, nas famílias, nos dias em que nós estamos vivendo. Os problemas são reais, vivemos um tempo muito difícil, enfrentamos problemas com os nossos filhos, enfrentamos problemas às vezes do desemprego, há uma série de problemas que você talvez enfrenta lá dentro da sua casa, lá dentro da sua família, e às vezes bate o desespero. O que fazer? Como vou pagar a minha dívida? Estou desempregado, os filhos estão talvez um ou outro filho envolvido com drogas, problema lá no relacionamento conjugal. Nós sabemos que os problemas são diversos, e a verdade é que algumas famílias às vezes entram em desespero em casos de situações difíceis que vivem na sua casa. E eu quero desafiar você a buscar e a perceber a presença de Deus todos os dias na sua casa. Jesus, antes de partir, ele disse: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Ele não está presente hoje fisicamente mais entre nós, mas Ele está presente hoje através do seu Espírito, o Espírito Santo, que é o próprio Deus presente em nossas casas. Então, como que você pode perceber a presença de Deus na sua casa e na sua família? Como que você pode perceber a presença e o poder do Espírito de Deus na sua casa? Orando todos os dias. Coloque-se de joelhos. Tem problemas? Entra no seu quarto. Jesus diz: ore, busca o teu Pai que está em secreto, Ele vai te compensar. Valorize a leitura da palavra de Deus, valorize a adoração dentro da sua casa, o respeito ao cônjuge, respeito aos filhos, os filhos respeito aos pais. Então, essa é uma forma da gente ir percebendo, confiar, depositar confiança no Senhor, não se desesperar, esperar nele, deixar que Ele fale, que Ele, de alguma forma, envie os recursos para nós. Há um texto que nós temos
na Bíblia, uma experiência que nós temos na Bíblia, muito interessante, que é a experiência de Jacó, né? Jacó é um dos patriarcas, nós sabemos, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas Jacó, antes de se tornar o Jacó, o Israel de Deus, ainda na sua juventude, a gente sabe que Jacó teve os seus problemas lá, enganou o seu irmão, aconteceu uma situação toda em que Jacó teve que sair de casa. A mãe disse: olha, você pode ter problemas aí, quando o seu pai falecer, seu irmão pode te matar, então vai para a casa do seu tio. E Jacó foi em direção à casa do seu tio, uma caminhada, e um determinado lugar, ele parou e já estava cansado, fadigado da caminhada, cheio de problemas na cabeça, fugindo, né? Provavelmente complexo de culpa, por ter feito tudo aquilo, e agora ter que fugir. Ele deita, pega uma pedra, coloca ali, tal, a Bíblia diz, o texto diz lá em Gênesis capítulo 28, Jacó dorme, e diz o texto que à noite ele teve um sonho, e ele sonhou, ele viu uma escada, que ia da terra até o céu, e os anjos subiam e desciam, e ao lado dele ali estava o Senhor, e ele acordou de manhã, e eu acho interessante a declaração de Jacó, ao acordar, ele disse: puxa vida, Deus está aqui, e eu não tinha me dado conta disso, e aí então a gente sabe que daí para frente a vida de Jacó se torna uma outra situação. Ele vai, depois a gente conhece toda a história dele. Precisamos tomar cuidado, porque os problemas, as aflições, as correrias da vida, às vezes atrapalham, né, de tal forma que você, lá dentro da sua casa, não consegue perceber o que de tão bom, de tão importante você tem lá, a presença e o poder do Espírito de Deus, agindo, pronto para agir, para realizar e para fazer coisas maravilhosas na sua vida. Os problemas vão existir, as lutas vêm, mas busca o Senhor, confie em Deus, sinta a presença dEle, porque Ele está ali com você, pronto para te ajudar. Mas eu quero correr um pouquinho e chamar a atenção do verso 3, o verso 3 e o verso 6 do texto que nós lemos, porque a mulher vai até Eliseu e diz: olha, meus 2 filhos estão para ser levados como escravo, o que eu faço diante dessa situação? Eliseu pergunta: o que você tem dentro de casa? E ela diz: tua serva tem apenas uma vasilha de azeite. E aí vem no verso 3 a palavra de Eliseu. Eliseu diz o seguinte: olha, vá pedir emprestadas vasilhas para os seus vizinhos. Mas olha o que diz o finalzinho do verso 3, ele diz: mas peça o quê? Muitas vasilhas. Não pega lá só 2 vasilhas, não, pega muitas vasilhas. E aí o verso 6, aí ela faz aquilo que o profeta orientou, ela vai lá, pega as vasilhas emprestadas, e ela então pede para os seus filhos, e os seus filhos vão trazendo as vasilhas, ela vai derramando daquele azeite que ela tinha dentro da sua casa, vai enchendo as vasilhas, e vai enchendo, e aí ela pede para um dos seus filhos: traga mais uma vasilha. E aí o filho disse o quê? Não temos mais vasilhas, as vasilhas acabaram. E aí olha o que diz o finalzinho do verso 6, mas ele respondeu: já acabaram as vasilhas. E o verso 6 termina dizendo: então o azeite parou de correr. E aí eu chamo a atenção aqui, porque aqui está a segunda lição que eu gostaria que a gente tirasse aqui nesse texto, porque ela disse, o filho disse: as vasilhas acabaram, mas o azeite não acabou. As vasilhas acabaram, o azeite parou de correr. Isso significa que se tivesse mais vasilhas, o azeite continuava sendo colocado ali enquanto tivesse vasilhas. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o poder
do Espírito Santo na família, ele é ilimitado. Ele é ilimitado. Ele não termina. Ele não acaba. Ele está sempre presente. E ele pode fazer muito, muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Lembra que Jesus disse, o que Paulo disse sobre o Espírito de Deus? O Espírito Santo é aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É esse Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos que habita em nós. E sendo o Espírito Santo o próprio Deus, ele é ilimitado, ele é o Todo-Poderoso. Não há nada impossível para ele. Então não importa o que você esteja passando, ou o que você venha passar na sua casa, na sua família, no seu lar, não há nada que o Espírito de Deus não seja capaz de resolver. E aí talvez você diga, mas não vou nem incomodar mais, porque eu já pedi tanto, ele já me ajudou, depois aconteceu de novo. Sabe aquele filho que às vezes você orou, pediu a Deus, Deus deu oportunidade, ele foi para um lugar para se recuperar, se recuperou por um tempo, voltou a usar, de repente, drogas de novo. E aí você fica naquela, vou pedir a Deus de novo? Sim, Deus está aí para te ajudar, o poder do Espírito Santo é ilimitado. É ilimitado. Não importa qual seja, quando seja, em que situação, em que circunstância seja, nós não sabemos porque o pai daquelas crianças veio a falecer, porque aquela mulher ficou viúva. Não sabemos, porque Deus não está preocupado com o seu problema, no sentido, por que você entrou nessa situação? Por que você está vivendo isso? Por que esta angústia está batendo sobre a sua vida, sobre a sua casa? Não é do Espírito Santo, né, acusar, ele não é um acusador. Jesus não disse, o acusador estará entre vocês, ele diz, não, o consolador. Convém que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá a vós. Então o Espírito Santo é o consolador, é aquele que ajuda, aquele que dá força, aquele que encoraja, aquele que multiplica, aquele que resgata, aquele que ressuscita até mesmo os mortos. É esse poder ilimitado que está entre nós. Por isso que eu disse, lógico, aí é necessário que você tenha o poder do Espírito na sua vida. E aí é necessário então que você esteja comprometido com Jesus, com Deus, porque Paulo deixa bem claro isso. Vocês não estão na carne, mas no Espírito, mas se o Espírito de Deus habita em vocês. Porque se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Deus ainda. Mas se você entregou a sua vida para Jesus, se comprometeu com Ele, Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós somos o templo do Espírito Santo, Ele está presente lá na nossa casa, lá na nossa família. Por isso, Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8, nós encontramos Jesus dizendo, peçam, peçam mesmo, e vocês vão receber, busquem porque vocês vão encontrar, batam, a porta será aberta, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Qual é a sua luta? Qual a sua necessidade? Qual o problema que você está enfrentando lá na sua casa, na sua família? Deus tem a solução. O Espírito de Deus é poderoso para trazer de volta aquilo que talvez foi perdido, ou aquilo que precisa acontecer e chegar ainda e não chegou. Mas vamos em frente, eu quero chamar a tua atenção ainda, mais uma vez para o verso 6, agora eu quero chamar a atenção para o verso 6 e o verso 7. E no verso 6 e no verso 7, então, nós encontramos a mulher dizendo, mandando, né, aquele filho trazer vasilhas, e o verso 6 diz, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse para o seu filho, traga mais uma. E aí não tinha mais vasilhas, o azeite parou de correr. No verso 7, então, ela foi lá, procurou o profeta Eliseu, e contou tudo do que havia acontecido,
E aí, então, o profeta Eliseu disse o seguinte: vá lá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e os seus filhos podem viver com o que sobrar ainda. A lição que a gente aprende aqui, irmãos, é que uma casa cheia do Espírito Santo, uma casa cheia do Espírito Santo, é a coisa mais extraordinária que existe. Uma casa cheia do Espírito Santo é a coisa mais extraordinária que existe. Antes havia apenas uma vasilha, mas agora a casa estava cheia, agora a casa estava cheia. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos, embriagar, não vos embriagueis com vinho, a contenda, a devassidão, mas enchei-vos do Espírito, É importante que a sua vida, que a sua casa seja cheia do Espírito. E aí existem algumas correntes teológicas que interpretam equivocadamente essa ideia do ser cheio do Espírito Santo. Eu estava conversando, inclusive, uma vez com uma pessoa, e ele estava me explicando, me dando uma explicação. Ele diz: olha, o Espírito Santo, e ele, na explicação dele, é como se o Espírito Santo fosse um produto, aqui apenas, falando do azeite, é apenas um elemento que simboliza o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é um produto, não é um gás que você vai se enchendo dele, ou essa água que você vai enchendo o copo. E ele então usou essa ilustração para mim: olha, o Espírito Santo é como essa água que você vai colocando no copo, o copo vai enchendo e o copo transborda. E aí quando o copo transborda, e aí ele disse algumas coisas, que é exatamente o que algumas pessoas interpretam, e eu respeito, mas eu não concordo muito, porque algumas pessoas interpretam erradamente, e acham que quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, essa pessoa então, ela perde o controle, ela se descontrola completamente. Esse transbordar, na visão de alguns, a pessoa perde esse controle, então, descontroladamente ela grita, alguns urram, caem no chão, às vezes falam línguas ininteligíveis, jogam sapatos para cima, fazem uma série de coisas. Mas o que significa uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa vazia de si mesma. É uma pessoa totalmente submissa ao Espírito Santo. É isso que a Bíblia fala sobre ser cheia do Espírito Santo. Quando eu me esvazio de mim mesmo e eu permito que o Espírito de Deus venha agir na minha vida, então aí coisas extraordinárias acontecem na minha vida. O texto diz que aquela mulher, com a sua casa agora cheia do Espírito Santo, ela foi o quê? Ela foi procurar o profeta Eliseu. Ela poderia ter saído festejando, gritando, jogando azeite para cima, fazendo uma série de coisas, mas ela foi procurar o profeta. E ao procurar o profeta, ela estava demonstrando a sua submissão. Ou seja, o que fazer agora? Ela abriu o seu coração e ela disse: o que eu faço? Eu tenho agora, o que eu faço? Essa ideia de ir ao profeta é justamente essa ideia de se submeter. Não é o que eu quero, não é o que eu faço, não é o que eu vou fazer agora com esse azeite, mas é o que Deus vai me orientar, me indicar para que eu faça. Uma casa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se submete à orientação de Deus, que vem através de várias coisas, da leitura da palavra, de uma orientação pastoral, de uma orientação da sua liderança, líder lá de grupo, seja o que for, Deus vai trabalhando e orientando. Então essa pessoa, ela está submissa àquilo que Deus determinar, aquilo que Deus orientar para que ela faça. O problema hoje, acontece muito disso,
Porque as pessoas querem, mas não se submetem. Não se submetem. E a oração, você se colocar de joelhos dentro de casa, orar, buscar, ler a Bíblia, né, procurar entender qual seja a vontade de Deus, isso é fundamental e importante para que Deus, através do seu Espírito Santo, venha agir na sua casa, na sua vida e na sua família. Não é para onde eu quero ir, não é o que eu quero fazer, não é o que eu acho que deve ser feito, não são as minhas decisões, mas são as decisões, as ações, as orientações que a gente recebe da parte de Deus, e aí coloca, e aí faz. E é aí que as coisas acontecem. Aquele azeite poderia ficar ali, não teria nada, mas agora orientada pelo Espírito de Deus, orientada pelo homem de Deus, orientada por Deus através do seu profeta, aquela mulher vai e vende o seu azeite. Uma pessoa, uma casa cheia do Espírito Santo, é uma casa onde a submissão a Deus é valorizada acima de qualquer outra coisa. Mas uma casa cheia do Espírito Santo, é uma casa que sempre vai ter saídas. Daí porque a gente precisa valorizar essa submissão ao Espírito Santo. Porque quando há submissão a Deus, quando há submissão ao poder de Deus, as saídas acontecem. As saídas acontecem. Vá, venda o azeite, pague suas dívidas, vai viver do que sobrar, ainda tem muita coisa, você tem muito para viver. Então, numa casa onde o Espírito Santo prevalece, onde ela está cheia do Espírito de Deus, essa casa encontra saídas para as lutas, para os problemas, as dificuldades, para as enfermidades, para a falta de trabalho, os problemas no relacionamento com filhos. A gente vai encontrar a saída. Deus vai mandar. É aguardar, é esperar. E uma casa cheia do Espírito Santo não é uma casa com cheiro de morte, não é uma casa onde há escravidão. Numa casa cheia do Espírito Santo, a morte perde o poder, a escravidão se torna em liberdade, em libertação. Aonde havia ali agora apenas sentimento de morte, de perda, de escravidão, os filhos correndo o risco de serem escravizados, agora uma casa alegre, feliz, porque as dívidas estavam pagas e os filhos estavam livres. Por isso eu quero concluir desafiando você que está aqui nesta manhã junto com a sua família, você que representa a sua família, porque família começa comigo, começa com você. Talvez você esteja aqui sozinho, não é só você, às vezes só o marido, ou só a esposa, ou só o filho. Você é a família, você representa a sua família. Se você tem o poder de Deus na sua vida, o poder de Deus está lá na sua casa, através de você, através da sua vida. Eu quero desafiar você que está aqui e que está ao alcance também da nossa voz. Em primeiro lugar, eu quero desafiar você que ainda nem tem esse poder na sua vida ou na sua casa, para que você possa levar ou trazer para a sua casa, para a sua família, esse poder de Deus, esse poder do Espírito Santo de Deus, esse poder transformador. Como que você faz isso? Eu já disse. Abrindo o seu coração, entregando sua vida para Jesus. Paulo diz, em quem vocês estão, depois de ouvirem o Evangelho da vossa salvação, crendo nele, no Evangelho que é Jesus Cristo, crendo nele, recebendo ele, vocês são marcados, selados com o Espírito Santo da promessa, aquele Espírito Santo que foi prometido lá em Joel, capítulo 2, verso 28, que foi concretizado no livro de Atos, capítulo 2, no derramamento do Espírito Santo. Então você pode abrir o seu coração e entregar a sua vida para Jesus. Mas se você já tem Jesus na sua vida, no seu coração, o desafio para você é ser cheio desse Espírito. É ser cheio desse Espírito.
E ser cheio desse Espírito é se submeter a Ele. É se submeter a Ele. É abrir o seu coração. É reconhecer suas falhas, seus erros, sua prepotência, se for isso. Sua falta de oração, de dedicação à leitura bíblica. Sua falta de devoção, de cultuar, de buscar a Deus. Eu quero desafiar você, a partir de hoje, se dedicar ainda mais, confiar ainda mais, jogar fora todo o seu eu, e deixar que o Espírito de Deus possa agir de forma completa, deixando para trás as coisas que para trás ficam, esquecendo as coisas que para trás ficam, e a partir de agora, entregando completamente a sua vida para Jesus. Eu quero orar por você nesta hora, convidar você a fechar os seus olhos, e dentro desse desafio que eu deixo, se você está aqui e ainda não abriu o seu coração para Jesus, ou se está acompanhando aí através da transmissão, abra o seu coração, diga agora para Jesus: Senhor, eu abro o meu coração, a partir de hoje eu quero ser uma nova vida, uma nova pessoa. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficam para trás, e a vida se faz nova. Então você pode ter essa nova vida e desfrutar desse poder a partir de hoje. Mas se você tem esse poder, já entregou sua vida e talvez não esteja vivendo em total submissão, diga para Jesus também: Senhor, me perdoe, eu abro o meu coração, eu reconheço que tenho vivido do meu jeito, da minha forma de pensar, do jeito que eu acho que é certo, mas a partir de hoje, eu quero me dedicar, eu quero me submeter à graça, ao poder do Senhor. Eu quero esse poder na minha vida, na minha casa, na minha família. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por esta manhã de culto, de celebração. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de acordarmos hoje e nos levantarmos, Senhor, e podemos viver mais esse dia. E nós queremos consagrar mais uma vez a nossa vida ao Senhor. Queremos, ó Deus, sentir bem de perto a presença e o poder do Teu Espírito que habita em nós. Para tanto, Pai, nós queremos nos submeter a Ele. Aqueles momentos em que estivermos seguindo a nossa própria visão, nosso próprio desejo, a nossa própria vontade, ó Deus, aquele momento que estivermos querendo fazer aquilo que é nosso, ajuda-nos, Pai, convence-nos, coloque gente, pessoas para nos corrigir, porque nós queremos andar segundo a Tua vontade, nós queremos viver submissos à vontade do Senhor, porque nós sabemos que a vontade do Senhor é que é boa, que é agradável e que é perfeita, e não a nossa. Obrigado, Deus, pelas famílias aqui representadas, e que esse poder maravilhoso do Senhor, presente e real, possa fazer coisas extraordinárias na vida de cada família aqui, Senhor. Ressuscitar vidas, casamentos, ó Deus, filhos, ó Deus, fazer com que portas se abram, portas muito fechadas possam se abrir, ó Deus, problemas que já talvez tenham sido buscados solução em tantos lugares, em tantas coisas, e não ainda foi encontrada, mas que através do poder do Teu Espírito Santo, possa clarear, ó Deus, a saída, a ajuda para essa família nesta manhã. É a minha oração, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as famílias, que o poder do Espírito Santo reine muito na sua casa e na sua família. Você que pode, coloque-se de pé para cantar essa última canção com a gente. Você que está longe,
longe da sua família também, pode se juntar mais perto dela aí. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, o amor que alcançou a minha casa é Ele, mais uma vez. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, o amor que alcançou a minha casa é Ele, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Amém. Feche os olhos, mais uma vez vamos orar. Deus, obrigado por essa celebração, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado da nossa vida. Obrigado pelo Teu cuidado das nossas famílias, ó Pai. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, as doces, insondáveis consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos aqui presentes e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora
para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a noite, se Deus assim nos permitir, 19 horas, estaremos aqui. Vamos terminar a nossa celebração louvando ao Senhor com essa canção. Pastor Paulo e eu estaremos ali na porta para despedir. Só espera a gente sair primeiro para você poder sair, dá para o corredor aqui.